Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. A partir do verso 1 até o verso 9. Vai estar sendo colocado ali também para a igreja acompanhar em nome de Jesus. E todos assim vamos estar acompanhando a leitura. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutam ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excedente ou digno de louvor, pense nestas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Pai, obrigado por esse texto lido, pela Tua palavra. Nos ajude, Senhor, a entender a Tua palavra, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações nesse momento e possamos sair daqui edificados, fortalecidos na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então esse é o texto, igreja, que nós vamos estar meditando nessa noite. E eu queria destacar um tema, enfatizar um tema aqui para o sermão dessa noite. Uma alegria plena sustentada em Cristo. Paulo, quando escreve à igreja de Filipe, ele quer enfatizar essa alegria plena. Ele quer que as pessoas vivam esta alegria plena nele. Quando nós vamos estudar, irmãos, a igreja de Filipos, era uma igreja muito admirada por Paulo, tanto é que ele inicia os primeiros versículos do capítulo elogiando esta igreja, né? Ou seja, era uma igreja muito amada por Paulo. E é uma igreja que teve um início muito difícil. Ela nasceu num momento de batalha, de perseguição, né? Onde Paulo padeceu ali de várias formas, mas mesmo assim a igreja foi erguida. Esta igreja sempre esteve presente no ministério de Paulo. Ou seja, quando Paulo inicia o seu ministério, essa igreja estava presente na vida de Paulo. Estava lado a lado, dando todo o suporte necessário que o apóstolo Paulo necessitava. Por isso que ele demonstra um grande carinho por esta igreja. Porque esta igreja, ela era solidariedade, ela tinha esse perfil e ela tinha presença. Eram suas marcas como igreja. Então, uma igreja, irmãos, como missionária, ela tem que ter pelo menos essas duas marcas. Solidariedade, disponibilidade de ajudar, de repartir e presença. Então, pelo menos essas duas marcas, uma igreja missionária, ela tem que ter. E Paulo agora está fazendo as suas últimas recomendações a essa igreja querida, a quem ele chama de minha alegria e coroa. O termo coroa usado por Paulo aqui, irmãos,
para elogiar essa igreja de Filipe, ela se dá dentro de um contexto grego, quando se coroava os hóspedes que participavam de um grande banquete, de grandes celebrações. Então, todas essas pessoas que participavam dessas grandes celebrações, elas ganhavam uma coroa, como prestígio, como elogio. É como se Paulo dissesse para os filipenses que é a coroa de todas as suas fadigas, esforços e dedicação que Paulo dedicou todo na sua vida. Então essa igreja para ele era como se fosse uma coroa, é como se fosse a recompensa de todo o seu trabalho disponibilizado na obra do Senhor. Ele era o atleta de Cristo e a igreja de Filipe, era a sua coroa. Podemos dizer também, irmãos, que Paulo era como se fosse, Paulo está dizendo aqui, é como se fosse um banquete final de Deus, uma festa. E neste banquete os filipenses seriam a sua coroa festiva. Ou seja, os irmãos da igreja de Filipe fosse realmente algo festivo. Uma coroa para comemorar naquele banquete. Paulo, neste verso inicial, ele também enfatiza a necessidade de sermos firmes no Senhor. Enquanto estivermos nesse mundo terreno, a orientação para a igreja de Filipe era: vocês têm que permanecer firme, com esta alegria plena. Quando nós analisamos o contexto da igreja de Filipos, nós vamos dizer que a igreja estava enfrentando ameaças internas, como uma ameaça vindo de fora. Ou seja, tudo isso era para desestabilizar a vida espiritual das pessoas na igreja de Filipe. As heresias, os falsos mestres, impondo a sua filosofia, querendo desviar à força os crentes de Filipos e as suas convicções. Além dessas ameaças externas, também as pessoas estavam enfrentando desentendimentos, conflitos internos entre eles mesmos. Diante dessas circunstâncias, Paulo exorta a igreja a permanecer firme no Senhor. E é daqui que nós começamos a absorver o que o apóstolo Paulo tem aqui a nos ensinar enquanto igreja, pessoas, famílias. Havia, irmãos, várias ameaças desestabilizando a vida espiritual das pessoas, como no dia de hoje, né? Nós lutamos para não perder a fé. Nós caminhamos com Cristo numa batalha, num conflito, para que não possamos ficar no meio do caminho. E uma das coisas que Paulo percebe nesta igreja, que Paulo faz questão de enfatizar aqui no capítulo 4 de Filipenses, é que havia uma desarmonia no relacionamento e havia uma necessidade de se harmonizar. Paulo vai falar, irmãos, de duas irmãs, duas mulheres que ele dá nome, Evódia e Sintique. Eram duas irmãs envolvidas na obra de Deus, duas irmãs líder que estavam realmente fazendo a obra com todo o gás. E essas mulheres, elas também ajudavam Paulo no que fosse preciso. Ela estava com Paulo também no ministério. Elas ocupavam posições importantes na igreja. Não eram irmãs de banco, eram irmãs que estavam à frente de obras, estavam à frente de trabalhos. Mas havia um grande problema, irmãos. Havia um conflito entre as duas. As duas não estavam se entendendo. Essa primeira observação que Paulo traz aqui, irmãos, isso mostra que a igreja, apesar de estarmos cultuando a Deus, mas somos pessoas de carne e osso, pessoas de pensamentos diferentes, de temperamentos diferentes. E uma hora ou outra existirá conflitos. Onde tem gente e pessoas, há conflitos. Amém, igreja? Então, onde você estiver, onde existiu pessoas, existe conflitos. Existem temperamentos em conflitos. Existem personalidades divergentes, ideias divergentes.
Nós temos muitas pessoas aqui sentadas, mas nem todo mundo vai concordar. Cada um vai pensar de uma forma, porque são pensamentos diferentes. Mas o que une, irmãos, todos esses pensamentos divergentes, todas essas pessoas com temperamentos diferentes, é a graça de Cristo em nossas vidas. Amém? Enquanto família, a gente consegue viver ainda em família, porque a graça de Cristo se manifesta em nossas vidas. E essas mulheres, essas duas irmãs citadas aqui por Paulo, elas se esforçavam na obra. Paulo vai dizer que o seu nome estava escrito no livro da Bíblia. E o que me chama a atenção aqui nessa parte introdutória, nos primeiros versos, é que Paulo, irmãos, ele não rejeita essas duas mulheres porque estão em contenda, estão em conflito. Paulo abraça essas mulheres e tenta corrigir os seus erros, tenta trazer a consciência delas que elas precisam se harmonizar. Muito diferente, irmãos, dos pensamentos humanos. Hoje, muitas vezes, a pessoa faz tanto pela outra, mas quando ela dá o primeiro erro, ela é descartada. Nós vivemos em um mundo que as pessoas só valem o que têm. E muitas vezes, aquela pessoa às vezes ajudou tanto você e de repente, por causa de um erro, você descartou tudo de bom que ela fez. E quando eu olho para Paulo, irmãos, Paulo tem uma visão de Cristo. Porque Paulo é imitador de Cristo. E Paulo olha para essas duas mulheres no sentido de restaurar e não de escantear e de expulsá-la da igreja. Paulo vai levantar pessoas para ajudar elas a se entenderem, porque elas estavam se bicando dentro da igreja. Temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, e quando isso diverge, o resultado é conflitos. Não tem para onde. Mas é uma grande coisa, irmãos, que nos ajuda a viver ainda em família, em comunidade, é a graça de Cristo. Amém? Quando nós olhamos um casal embaixo do mesmo teto, dois pecadores vivendo juntos, é só a graça de Cristo, irmãos, para que a harmonia ela prevaleça. Amém? Porque se não for Cristo, é briga, é expulsão de casa, é separação, é falta de respeito, é conflito. Porque, irmãos, aonde Cristo habita, há uma grande diferença. Amém? Se Cristo está em nós, conseguimos pela graça dele, não é pelo nosso instinto, mas é pela misericórdia dele, é a graça dele, viver em harmonia. Você vive, irmãos, com a sua família, não é porque você é mais bonitinho do que outras famílias, não, é porque Cristo é presente na tua vida. Porque mãe joga filhos pela janela, né? Marido matam esposas, porque a presença de Cristo ali não existe. Essas mulheres, em vez de buscar os interesses de Cristo, da igreja, elas lutavam por causas pessoais. Me parece aqui, pela responsabilidade que as duas tinham de ser líderes na igreja, parecia que uma queria ser melhor do que a outra. Uma queria rebaixar a outra, outra queria ter visibilidade. Então, me parece que o que é descrito aqui, ele não diz a causa dessa contenda, mas pelo que a gente pode pensar aqui, é que, de fato, elas deveriam ter alguma divergência nesse nível, pelas suas posições. Enquanto o nosso interesse egoísta prevalecer, sempre viveremos em conflitos. Amém, irmãos? Quando a gente sempre pensar em nós mesmos e nunca no outro, sempre vai haver conflito. E às vezes a gente precisa renunciar este egoísmo que se amarra em nós. E muitas vezes nós não queremos ceder. E aí onde dois não cedem, o conflito permanecerá. Vivemos em um mundo de uma geração insensível à dor do outro. Cada um pensa em si. É uma cultura que eu salvando a minha vida, a dos outros não importa.
Quando nós olhamos para Jesus, irmãos, Jesus é o maior exemplo de se doar pelo outro, amém? Ele desceu do trono celeste para morrer por mim e por você. E não olhando em troca a nossa rebeldia, a nossa falta de gratidão, não olhando nada disso, ele morreu por mim e por você. Ele dá a vida por mim e por você. Interagimos hoje por telefones, aplicativos, sistema de gerenciamento de comunicação. Isso está nos deixando a cada dia mais distante dos relacionamentos com o próximo. A cada vez a cultura desse mundo, ela tenta afastar as pessoas umas da outra. Esse contato físico a cada dia está ficando mais distante. Se você vai numa clínica marcar uma consulta, você vê várias pessoas sentadas lá, mas você não vai ver ninguém dialogando com ninguém, cada um no seu celular. O mundo digital hoje ele está modelando as pessoas a não interagir uma com as outras, a se distanciar. Então, pense comigo, se eu consigo viver sozinho, então eu nunca vou saber o que é conflito, eu nunca vou amadurecer dentro do conflito. Quem não é capaz de amar o próximo, a quem vê, é incapaz de amar um Deus invisível. Amém? Se Deus é espírito e não conseguimos ver, mas sentimos. Mas aquela pessoa de carne e osso que estamos olhando e não conseguimos amar, então muito menos a Deus vamos conseguir amar. Hoje até comida a gente pede para o aplicativo, né, para não ter aquele trabalho de olhar no olho do outro e dizer, eu quero isso, né? Tudo hoje é consulta via site, fazemos compra online sem precisar sair de nossas casas, sem ter o incômodo de olhar um olho no olho um do outro, de lidar com pessoas de carne e osso. Este conflito de interesses, irmãos, aqui narrado por Paulo, representava uma ameaça à unidade da igreja. Se Cristo chamou, irmãos, para unir, então todo o conflito, ele é uma ameaça à harmonia da igreja, da família, de casais. Aonde tem conflitos é uma ameaça à harmonia como um todo. E aí Paulo solicita a ajuda de um líder na igreja. E ele não cita nome, mas ele chama aqui no texto essa pessoa para auxiliá-las, estas duas irmãs, a fim de construir corações abertos a perdoar, em vez de corações rancorosos. Então Paulo começa, irmãos, a tratar dessas pessoas. Paulo começa agora a chamar a atenção para que elas pudessem cair em si, tratar esse rancor no coração, perdoar e a paz reinar em seus corações. Irmãos, toda vez, irmãos, que a gente não abre o nosso coração para viver em harmonia um com os outros, perdoar, o resultado é que mágoas, rancores vão começar a predominar dentro de nós. Tanto é que as doenças psicossomáticas são aquelas doenças que as pessoas absorvem na alma e o corpo responde com sintomas. É exatamente em função de que as pessoas estão sempre com seu estado em conflito, com ausência de paz de Deus. E aí as pessoas entram no estado adoecedor, porque elas não têm coragem de perdoar, de abrir o coração, de chamar para uma conversa, então elas acabam remoendo dia e noite, anos e anos. E isso o corpo começa a adoecer, tanto no nível espiritual como fisicamente. Há pessoas que estão doentes, irmãos, não é pela doença física, mas por falta de não ter ferramentas para não absorver os rancores que a vida injetam na alma. E aí Paulo começa a trabalhar esses corações rancorosos. No versículo 1, a falta de unidade vai de encontro à vontade de Cristo. A primeira coisa que Paulo vai orientar
para que possamos ter essa alegria plena em Cristo, é que toda falta de unidade, ela não vem de Deus, amém? Quando você briga em casa, irmãos, o diabo está batendo palma para você, amém? Quando você acha que está vencendo o seu cônjuge, que você está achando que os conflitos e está trazendo prosperidade para a tua casa, pelo contrário, ele está afundando o teu lar, os teus relacionamentos, a tua saúde. E o diabo começa a dar risada, bater palma. Sabe por quê? Porque isso não vem de Deus. O diabo, ele vem para trazer guerra, para matar e destruir. Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Paulo se dirige a toda a igreja, dizendo que os crentes eram a sua alegria e coroa. E chama eles de irmãos amados. O mesmo Paulo que está elogiando aqui é o mesmo Paulo também que está tratando aqui as indiferenças. Aonde há divisão, irmãos, dificulta o crescimento espiritual da igreja. Onde se deveriam fortalecer vidas fragilizadas, elas acabam destruindo mais ainda as vidas. A falta de unidade, ela vai de encontro à harmonia um dos outros. Irmãos, as pessoas, elas brigam por tanta coisas sem valor, fútil, que não deveria ter motivos para brigarem. Paulo se dirige à igreja chamando os crentes de irmãos, porque a ideia de irmãos é pessoas que estão próximas, amém? São pessoas que estão próximas de nós, né? E Paulo, ele usa esse termo, porque ele sabe que eles pertenciam a uma só família, a um só rebanho, a um só corpo. Portanto, eles deveriam viver de tal forma. Ninguém nunca se viu, irmãos, tantos conflitos dentro da família ultimamente. Parece que até os estranhos hoje são mais próximos do que os próprios da família. A ideia que muitas vezes dá essa, que às vezes é mais fácil se relacionar com aqueles que estão mais distantes do que aqueles que estão mais próximos. Eu me lembro que uma semana dessa, um mês desse, eu precisei procurar uma pessoa para que eu localizasse, né, uma pessoa que mandasse um documento para mim de São Paulo. E aí, depois de muita pesquisa, eu localizei o irmão dessa pessoa. E aí eu fiquei alegre porque eu estava há tempo tentando localizar essa pessoa. E quando eu cheguei, o irmão disse, pronto, se ele é irmão, ele vai me dar todas as informações. E o cara olhou para mim e disse, esse cara é meu irmão, mas eu nem vou dar contato. Ele é intrigado do meu pai e a gente não quer conversa, então eu não posso te ajudar. Eu baixei a cabeça e tive que procurar outra forma de localizar a pessoa. A falta de unidade, irmãos, vai de encontro à própria natureza da igreja. A igreja foi chamada para apaziguar, amém? Você está aqui, irmãos, para ser doutrinado, orientado a apaziguar e não viver em conflitos, em guerras. O melhor lugar de estarmos é na casa de Deus, amém? A igreja, ela deve ser marcada pelo seu trabalho conjunto, todos têm que cooperar, pelo auxílio recíproco e pela esperança futura que nos espera. Então, quando nós temos pessoas que não vêm para apaziguar, vêm para conflitar, ela não ajunta, ela espalha, amém? E é exatamente aqui, irmãos, quando Deus vai moldando o nosso temperamento. Porque nós tínhamos um temperamento, mas agora, quando estamos em Cristo, somos obrigados a desenvolver outra postura, outro temperamento. Eu contei uma vez, irmãos, e aqui vou contar de novo, para enfatizar aquilo que eu quero dizer. Quando a gente está em Cristo, irmãos, a gente tem que renunciar a algumas atitudes de crianças que estão enraizadas em nós. Eu me lembro que eu estava... Isso já faz muitos anos. Eu me lembro que eu estava tirando férias de um empregado em Campina Grande, e a casa era bem distante
o muro ficava na frente, mas a casa era bem recuada e a campainha estava quebrada, né? E nessa época eu era mensageiro, né? O carteiro, nessa época, eu trabalhava como carteiro em Campina Grande e era chamado mensageiro. E eu fui lá, toquei na campainha, não vi ninguém, e eu não percebi que a campainha estava quebrada. Toquei 3 vezes e eu não tinha muito tempo para esperar. Quando eu toquei a 4ª vez, eu vi um grito de lá de fora, já vou, que estrondava lá fora. E eu disse, pronto, se alguém falou, tem alguém vivo, vou esperar. Meu amigo, quando essa mulher abre a porta, ela me dá um grito, que eu me lembro que minha mãe, em toda história, ela não me deu um grito desse. Eu fechei os olhos assim, se eu não tivesse Cristo na minha vida, eu ia pegar a minha bolsa, que estava cheia de encomenda, eu ia jogar na cara dela, aprenda a gritar com um homem. Eu ia jogar na cara dela, e podia ser preso, mas eu me segurei assim, e eu disse, me perdoe. Aí ela amansou a voz, e Cristo foi glorificado. A harmonia foi colocada ali, ou seja, o diabo foi derrotado. Eu chorei, irmãos, doeu na alma, um grito, mas depois veio aquele alívio da paz de alma, porque eu não saí com o coração rancoroso, eu não saí com o coração perturbado. Eu disse, me perdoe, e ela abriu o sorriso e amansou na hora, porque aonde Cristo está, irmãos, a raiva sai, a contenda sai, o conflito sai, e o Espírito Santo reina. E a paz de alma, irmãos, ela não tem preço, porque ela invade o nosso ser, ela invade a nossa casa, e Cristo é glorificado. Apesar dos conflitos dessas 2 irmãs de igreja, Paulo não descarta as 2, ele vai buscar restaurá-las. Deus, irmãos, ele cuida de mim e de você, ele trata as nossas personalidades, ele muda essa postura ignorante, essa postura agressiva, essa postura, irmãos, que de vez de apaziguar, ela provoca destruição. Aqueles que viviam no mundo, irmãos, agressivamente, quando conhece a Cristo, ele fica feito uma criança domado. Amém? Porque não é que a gente vai mudar o nosso temperamento, o temperamento não se muda. Mas Deus, irmãos, ele nos dá graça para a gente dominar este instinto, dominar essa agressividade, para que seu nome seja glorificado. Estamos inseridos em uma sociedade que qualquer divergência que não atendeu o interesse próprio é motivo para descartar. É a geração descartável. Ou seja, a mulher o casal viveu 20 anos junto. Aí porque às vezes, ignorou alguma coisa, aí já descartou o outro. A grande questão, irmãos, é que temos que superar os conflitos e resgatar a alegria de alma que se perde ao meio dos interesses egocêntricos. Às vezes a alegria plena do Senhor, ela se perde em meio aos nossos interesses egoístas. Lá no céu não vai ter conflito, briga de quem é o melhor. E por que já não se adaptamos aqui o quanto antes? Porque se você quer morar no céu sem conflito, sem luta, então você precisa já se adaptar aqui na terra. A necessidade de resgatar esta alegria plena, Paulo vai enfatizar, irmãos, que faltava no povo uma alegria plena. Uma alegria que superasse os conflitos, as divergências. Uma alegria plena sustentada no Senhor que ia dar vida. Os irmãos estavam querendo desistir, estavam em pé de guerra, estavam realmente sem rumos. Ou seja, quando se perde essa alegria plena, as pessoas elas perdem a paz consigo mesmo e com Deus. Há 3 razões aqui no texto, o porquê necessitamos resgatar esta alegria perdida diante dos conflitos internos e diante das ameaças externas que vão de encontro à nossa fé. Primeira coisa que Paulo, irmãos, ele vai pontuar aqui para as nossas vidas, é que a alegria ela é uma ordenança.
ela não é uma opção para nós em Cristo. Ser alegre é um mandamento e não uma recomendação. O mundo lá pode andar triste, mas nós não temos motivo para ficar triste. Deixar de ser alegre é uma desobediência a uma expressa ordem de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque o Evangelho trouxe alegria, o reino de Deus é alegria, o fruto do Espírito Santo é resultado de alegria e a ordem de Deus é alegrai-vos. Amém? Você vai ver em toda a Bíblia o Senhor dizendo alegrai-vos. E como se alegrar no momento de conflito? É aqui que Paulo traz a essência de Cristo aplicada em nossas vidas. A alegria, ela não depende de circunstâncias, amém? Todo aquele que está enraizado em Cristo, para ser contente, ele não depende de circunstâncias. Paulo diz que devemos nos alegrar sempre, amém? Na verdade, nossa alegria não é ausência de problemas, não é algo que depende do que está fora de nós, porque adoecemos, somos confrontados, somos ameaçados de todas as formas, injustiçados, humilhados, perseguidos. Paulo é o maior exemplo de perseguido. Mas a alegria, irmãos, ela permanece firme em nós, amém? Não importa o que aconteça, o que importa é que Cristo está em nós. E se Ele está em nós, tudo é segundo plano. A alegria, ela é cristocêntrica. Essa alegria, ela é sustentada em Cristo. Nossa alegria está centrada e sustentada em Cristo, não é em nós mesmos, porque se for em nós mesmos, nós vamos ver triste, deprimido, angustiado. Mas a nossa alegria, ela é sustentada em Cristo. Quando eu me olho triste, mas olho para Cristo, eu me alegro. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ainda que tenhamos problemas, descansamos nele e nos alegramos nele. Uma alegria plena só é possível se estivermos alicerçados nele. Só vamos ter essa alegria plena se a gente estiver alicerçado, firmados no Senhor. No verso 5, o apóstolo Paulo fala à igreja sobre a necessidade de cuidarmos de nossas atitudes internas e das nossas reações externas. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Que devemos trabalhar esse nosso instinto. Porque tudo que pensamos, sentimos e reagimos. Ou seja, tudo começa no campo do pensamento, depois vem para o sentimento e depois vem para se resulta em comportamento. Por que as pessoas se comportam de formas equivocadas? Porque elas já pensam equivocadas e já sentem-se equivocadas. Paulo vai falar da moderação, tem que ver com o controle do temperamento. Um crente não pode ser uma pessoa explosiva, destemperada e sem domínio próprio. Isso não é característica de um cristão. Até que pessoas chegam na igreja dessa forma, mas Deus vai tratando, amém? Ele trata, Ele restaura. Suas palavras precisam ser temperadas com sal e as suas atitudes precisam edificar as pessoas. E a sua moderação precisa refletir o caráter de Cristo. Vai chegar algum momento, irmãos, que algumas situações vai estimular você a falar aquilo que não deve, a agir como não deve. Mas quando você pensar em Cristo, esses pensamentos eles vão perder força. Amém? E o Espírito Santo vai conduzir a tua mente. Nem tudo que temos vontade de falar podemos verbalizar. Amém? Às vezes a gente está até no direito de falar, mas às vezes se a gente falar, Cristo às vezes não vai ser glorificado. Tem coisas que a gente tem que falar. Às vezes a gente não é capeta do diabo para ele pisar na gente e fazer tapete. Tem coisas que a gente tem que falar, mas alicerçado no Senhor, para a honra e glória dele. Mas tem situações que a gente tem que ser sábio e pensar em que vamos falar antes,
para não falarmos e assim perdemos a paz com Deus e com o próximo. E às vezes a gente tem que engolir sapo, como diz o ditado popular. Tem certas situações que às vezes, para a gente não escandalizar a nossa reputação, a nossa comunhão, às vezes a gente tem que engolir sapo, né? O cristão é aquele que crê, está escrito em 1 Coríntios 6, é essa ideia aqui. O cristão é aquele que crê ser preferível sofrer a injustiça a cometer a injustiça. Você vê que Paulo sofreu na prisão, mas em nenhum momento ele abriu a sua boca para amaldiçoar. Paulo, no verso 6, ele dá uma aula de saúde emocional, irmãos. Descrevendo aqui a causa por que as pessoas vivem ansiosas. E ele aplica isso na igreja de Filipos, porque ele entende que as pessoas estavam ansiosas, as pessoas não estavam dominando a sua saúde emocional. As pessoas estavam adoecendo. E aí ele começa a orientar aquelas pessoas da igreja de Filipos. E ele vai dizer que a ansiedade, irmãos, é o resultado de olharmos para os problemas. A ansiedade, ela é fruto quando nós absorvemos as cargas negativas da vida, em vez de olharmos para Deus. Amém? Quando nós olhamos para Deus, parece que a gente cega os problemas. Aplique isso na sua vida espiritual. Olhe aquela situação mais perturbadora na tua vida. Comece a cantar, a dar glórias a Deus. E observe que daqui a alguns dias, algumas horas, você vai ver que você está se sentindo paz. Você está se sentindo em paz. Mesmo as coisas ao teu redor, a ponto de te destruir. E aí você vai entender que quando você olha para Cristo, quando você absorve essa alegria plena, você esquece dos problemas, você esquece das ameaças externas. Você começa a dominar o seu instinto para que ele, em vez de murmurar, ele glorifique a Deus e agradeça a Deus. Os crentes de Filipos não estavam vivendo em um paraíso existencial, mas eles estavam num mundo cercado de perseguições. Era muita perseguição nessa igreja. O próprio Paulo estava preso, sabendo que ia morrer, porém o equilíbrio emocional de Paulo aqui é fantástico. Ele é sustentado pela oração e a reverência em Deus. Amém? E Paulo nos ensina que sempre que você se vê ansioso, a primeira coisa é fique sozinho com Deus. Amém? Saia da pressão, saia do tormento e se concentre você em Deus. E aí você vai ver Deus derramar força na tua vida, na tua casa. E o nome dele vai ser glorificado. Precisamos, enquanto igreja, saber que Deus é grande o suficiente para resolver os nossos problemas. Amém? Deus, irmãos, ele faz infinitamente mais. A oração começa quando focamos a nossa atenção em Deus e não em nós mesmos. O ponto culminante da oração, irmãos, aqui, Paulo traz aqui para a igreja, é o relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele nos fortalece. Fortalece a nossa fé, a nossa alma. E nos dá força para interagir um com os outros. Orar está em comunhão com o Rei do Universo. Adoramos a Deus por quem Ele é. Amém. Não adoramos a Ele pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é em nossas vidas. Em vez de ficarmos ansiosos, devemos meditar, irmãos, na soberania de Deus. Amém? Quando aquela ansiedade começar a perturbar a tua alma, começa a fechar teus olhos e se concentrar em Deus, que você vai ver que essa ansiedade do inferno, ela vai sair. Confiar em Deus, irmãos, é ter alegria plena em meio às turbulências da vida. Eu me lembro uma vez que
uma notícia saiu nos Estados Unidos, na cidade de Chicago. Uma escola infantil que tinha aproximadamente 36 crianças começou a pegar fogo, em chama. E o fogo interrompeu a passagem da escada, ninguém entrava e ninguém saía. E ali começou as pessoas a se aproximar da escola, gritar, chamar bombeiro. E tinha um rapaz, que o nome dele era Mark, era um homem alto, muito forte, musculoso. E ele viu a gritaria e, por coincidência, um dos seus filhos estudava ali naquela escola. E ele se aproxima da escola e começa a ver os rostinhos das crianças grudados no vidro, né? E ele começa a gritar: quebrem o vidro, né? Para ver se, com o espaço, né, poderia se fazer alguma coisa, facilitar a saída. E as pessoas, quando os vidros começou a cair, as crianças ficaram agora esperando algum socorro. E aí as pessoas começavam a dizer: se joguem. E esse rapaz, que era forte, ele se colocou à disposição para que aquelas crianças se jogassem no braço dele. Ele era muito forte e ele podia pegar uma criança daquela, né, pela altura não era tão alto, mas ele tinha como pegar aquelas crianças no colo. E uma foi se jogando, uma a uma. Né, ele pegou no braço, foi pegando e ficou uma. E essa criança, ela ficou com tanto medo que ela não conseguiu se jogar do terceiro andar, se eu não me engano, era do terceiro ou segundo andar embaixo. E aí todo mundo viu aquela criança ser morta, carbonizada, porque ela não conseguiu confiar no braço daquele homem, né? E o que mais doeu é que essa criança era o próprio filho, né, desse rapaz chamado Mark, que viu seu filho morrer e salvou todas as crianças e não conseguiu salvar o seu próprio filho. O que eu quero dizer, irmãos, com isso? É que quando a gente confia em Deus, a gente se joga nos braços dele, mesmo com fogo, mesmo com perturbação, a gente se joga nos braços dele, porque a gente confia. Quando aquelas crianças se jogaram no braço daquele homem, é porque ela entendia que alguém ia pegá-las no braço, ia sustentar, ia proteger, ia livrar daquele fogo. E muitas vezes, irmãos, essa perturbação que nuanceia as pessoas, o fogo do inferno, às vezes atormenta as pessoas, e as pessoas continuam lá, porque elas não confiam em Deus. E essa cena, ela traz aqui ela nos faz visualizar que Deus como Pai está de braços abertos, esperando eu e vocês se jogar nele. Amém? E quantas pessoas vivem ansiosas, em conflitos consigo mesma, Deus está dizendo: eu sou o teu descanso. Amém? Ele está dizendo: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele é o nosso descanso. Então, quando você se sentir perturbado, saiba que tem um Deus que está de braços abertos para fazer você descansar, te pegar no colo, te botar para dormir, e no amanhecer você vai dizer: a noite pode durar, a alegria, ela vem logo ao amanhecer. Amém? Porque Ele é o nosso descanso. O garoto ficou congelado de medo, irmãos, e no dia seguinte encontraram seu corpo carbonizado. Isso significa que precisamos correr com alegria para os braços do Pai. E não ficar com medo de um Deus que tem uma imagem, às vezes, ditador. As pessoas, às vezes, têm uma imagem de Deus, um Deus ditador, que disciplina. Há muita gente amável nesse mundo como Mark, que se colocou à disposição ali para ajudar, para colaborar. Há pessoas que sempre, irmãos, estão fazendo um bem para outros. Mas como poderemos amar os homens se ainda não sabemos amar a Cristo? Amém? Se eu não tenho comunhão com Cristo, irmão, jamais eu vou ter comunhão com as pessoas que estão ao meu redor.
Se eu não sou motivado pelo Espírito Santo em ajudar, em salvar vidas, e primeiro essa vem de Deus, jamais eu vou me disponibilizar para ajudar o outro. Se Deus é quem Ele é, e se Ele é o nosso Pai, não precisamos ficar ansiosos. Já diz o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Irmãos, o Senhor é suficiente para suprir a nossa maior angústia da alma. Paulo diz que devemos agradecer a Deus quando oramos. Devemos olhar para o que Deus já fez por nós para não ficarmos ansiosos. Ele vai aplicar isso no capítulo 4 aos irmãos de Filipos. No Salmo 116, versículo 7, retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Qual é a causa de retornarmos ao descanso? É porque o Senhor tem sido bom. Amém? O Senhor tem sido bom para você. Talvez você não tenha visto isso humanamente, mas espiritualmente Deus tem sido bom para você. O próprio Paulo, quando plantou a igreja em Filipos, foi açoitado, preso. Passou por uma dolorosa perseguição, mas ele agradeceu a Deus cantando e louvando na prisão. Amém? Irmãos, quando vêm aquelas situações perturbadoras, dívidas, família, comece a cantar. Amém? Comece a louvar. Porque a paz de Deus, ela vai continuar ali. Daniel foi capaz de passar a noite em perfeita paz, ao lado ali de leões, devoradores, enquanto o rei no seu palácio não dormia direito, perdia o sono, não conseguia dormir. Enquanto isso, Daniel estava em paz com Deus, os leões rodeando e Daniel em paz com Deus. Glória a Deus. Essa é a paz de Cristo, irmãos, que a gente precisa ter. É quando a gente vê as coisas caindo, se desmoronando, querendo dizer, vai matar, vai destruir, a gente está ali em paz com Deus. Louvado seja Deus. A paz de Deus é suficiente para ocupar todo o nosso ser. Pela oração, a paz de Deus ocupa o lugar que antes a ansiedade tomava conta. Aí quando a oração tranquiliza o nosso interior, muda o mundo ao nosso redor, se sentimos apaziguados pelo Espírito Santo. Essa paz que percebemos, irmãos, é uma paz divina, não é uma paz do mundo. O mundo não pode dar paz, porque o próprio mundo não tem paz. Essa paz, ela não é humana, está estampado no verso 7. Essa paz, ela é de Deus. Ela não é aquela paz de cemitério, ausência de problemas, né? Você vai no cemitério, é aquele silêncio, não tem emoção, não tem nada. Problemas sempre vamos ter, irmãos, até Cristo voltar sempre vamos ter problemas, amém? Sempre vamos ser perseguidos, estimulados a pecar. Essa paz não é produzida por circunstância. O mundo não conhece essa paz e nem pode dá-la. Os governos não podem dar paz. Essa paz, ela vem de Deus. Veja o que vai dizer no verso 7, para não ficar nas minhas palavras. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo. Guardará a mente e o teu coração. Toda perturbação, ela começa aqui, na mente, no juízo. Não é assim? E aí ela continua no coração. Mas a paz de Deus, ela vai nos guardar de toda perturbação. Essa paz, irmãos, ela é comparada como um exército, uma guarda militar. A palavra no grego aqui, guarda, quer dizer, é como se a gente estivesse dormindo e ao nosso redor tivesse um exército, amém, nos protegendo. É como se a gente estivesse deitado na cama e sabendo que há um exército de anjos ao nosso redor. E no verso 8, estamos encerrando,
Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, puro, tudo que for amado, tudo que for de boa fama, se houver algo excedente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Deus está chamando, irmãos, aqui, Paulo está exortando a igreja para a gente pensar naquilo que é agradável. Amém? Para aquilo que de fato nos traz paz, harmonia de espírito um com os outros. O pensamento precisa ser guardado e protegido. Você sabe que as nossas maiores batalhas, elas não se dão no campo físico, mas no campo mental. O conflito já começa aqui na nossa mente. Vamos lembrar da história de Davi e Golias. Se Davi, irmãos, ele alimenta a mente dele antes de ir para o campo de batalha, ele já entrava como perdido, derrotado. Mas Davi, ele começa a trazer a vitória já na sua mente, antes de ir para o campo de batalha. Ele diz, eu vou em nome do Senhor. O gigante era poderoso, ameaçador, mas na sua mente ele já era vencedor. Porque Cristo já estava na sua mente. E eu quero dizer, irmãos, quando Cristo está em nossa mente, todo o nosso sentimento e comportamento vai ser resultado de Cristo. Então, toda batalha, toda ansiedade vivenciada pelas pessoas, ela começa aqui, na mente. E ela começa a remoer, ela começa a não encontrar saída. Então, ela começa a viver um conflito, um sofrimento antecipado. Porque Cristo não está nesse pensamento, amém? Cristo é alegria, é paz de alma. E que nessa noite possamos entender isso, somos aquilo que registramos em nosso pensamento. Diz o apóstolo Paulo, nisso pensai.